In the shadows we rise again. A nossa história começa com o nosso prota sentado no banheiro, lendo mais um manhwas no celular. O nome dele é Seo Jin. Só que, de repente, a história muda completamente de clima. No meio da escuridão, aparece um sorriso estranho, e então somos levados para um lugar muito maior. Logo depois, aparece uma torre gigantesca. Essa é a Torre Terrarium, um lugar onde existem jogadores classificados por classe, força e rank. E dentro dessa torre, uma luta importante está prestes a acontecer. De um lado está Jin, classe Espadachim Veloz, rank número 2. Jin é o segundo jogador mais forte da torre. Ele é rápido, poderoso e usa uma espada capaz de atacar com uma força absurda. Mas, do outro lado, aparece alguém ainda acima dele. Nagi, classe Espadachim, rank número 1. Nagi é a número 1 da Torre Terrarium, a jogadora mais forte daquele mundo. Jin encara Nagi com confiança e fala: "Finalmente nos encontramos." Sem perder tempo, Jin parte para cima dela com tudo. Ele avança segurando sua espada e atacando em alta velocidade. A intenção dele é clara: tentar encerrar a luta logo no começo. Então, uma bola de fogo vai em direção a Din, mas ele corta o ataque no meio e continua avançando. Nagi tenta responder com seus poderes. Mesmo assim, Din continua pressionando. A luta entre os dois fica cada vez mais intensa. Din ataca com tudo que tem, tentando acertar Nagi de qualquer jeito. Ele percebe que quase conseguiu e diz: "Passou perto." Por um momento, parece até que Din está levando vantagem. Mas então olhamos para o rosto de Nagi e ela está completamente tranquila, como se aquela luta ainda não exigisse quase nenhum esforço dela. Então ela prepara seu golpe e diz, com uma calma assustadora: "Espada combustão." Nagi ataca e corta Jin, mostrando a diferença absurda entre os dois. Din era o ranking número 2, mas Nagi era ranking número 1 por um motivo, e com isso, Din perde aquela luta. Mas de repente, percebemos que tudo isso era apenas o webtoon que o nosso prota estava lendo. Sim, aquele mesmo que estava no banheiro. Agora, Seojin está no ônibus, indo para a escola, ainda com o celular na mão. Ele olha para a tela, irritado, e diz: "Droga." Tão previsível. O prota fica revoltado porque, mais uma vez, o personagem principal da história perdeu para alguém mais forte. Ele reclama: "Eu comecei isso porque as avaliações eram boas, mas acabou ficando enjoativo rápido demais." Então Seojin começa a criticar a história, do mesmo jeito que muita gente faz quando lê uma obra e não gosta do rumo dela. Ele continua, irritado: "Eu odeio quando o protagonista perde para o personagem mais forte." Irritado, ele deixa um comentário criticando o autor. Mas aí percebemos aquele ser misterioso de novo, rindo da situação. O ser olha para aquilo e diz, debochado: "Hahaha, que idiota engraçado. Você chama isso de comentário." Logo depois, ele continua, provocador: "Beleza, vamos ver se você realmente pode." Então o ser misterioso parece tocar na tela do celular que o nosso prota estava segurando. E logo depois, o comentário dele recebe um like. E já fica o pedido aqui também: deixa o like no vídeo para incentivar os próximos capítulos. Seojin olha para aquilo e fica animado. Ele pensa, surpreso: "Sério? Alguém curtiu?" Mas logo depois, ele continua reclamando da história. Ele diz: "Que merda." O objetivo de um webtoon não é divertir. De repente, uma garota fala com ele. Ela pergunta de forma direta: "Você pode tirar sua mochila?" Quando o prota olha para frente, vê uma garota da sua escola parada ali. Confuso, ele responde: "Hã? O quê?" A garota é Haiseo, colega de classe dele. Seojin reconhece ela na hora. Haiseo, minha colega de classe. Ela se senta ao lado dele e o nosso prota já fica todo desconfortável. Ele pensa: que desconfortável. Eu preciso agir como se conhecesse ela. Haiseo é popular na turma. Ela não costuma ser tão amigável com ele. Mas naquele dia, sentou bem ao seu lado. E isso deixa Seojin sem saber como reagir. Ele pensa inseguro: ela é popular na nossa turma, mas isso não tem nada a ver comigo. Então, Haiseo sorri e pede uma coisa para ele. Ela diz, como se fosse algo normal: "Segura isso para mim." O nosso prota aceita sem entender direito. Mas, quando percebe o que ela entregou, fica assustado.
Ele olha para aquilo. Cigarros. Sem saber o que fazer, Seojin pergunta: Me desculpa. Mas por quê? Aiseo age como se aquilo fosse completamente normal. Ela responde sem muita preocupação: Você já deve saber, mas eu fui pega pela professora de novo. Ou seja, ela já tem o histórico de se meter em problema por causa disso. Aiseo entrega os cigarros para ele e diz: Segura isso só um pouquinho. Me devolve na hora do intervalo. Seojin fica sem entender. Por quê? Por que eu deveria? E então Raisel responde com aquele sorrisinho. Porque nós somos amigos. O problema é que aquilo não parece amizade. Parece mais uma situação em que o nosso prota está sendo usado simplesmente porque não consegue dizer não. Mesmo sem querer, ele acaba pegando os cigarros. Enquanto isso, o comentário dele no Webtoon começa a ganhar mais likes. Depois, na sala de aula, Seojin fica sentado todo nervoso. Ele pensa: eu acabei pegando os cigarros por enquanto. Mas o que eu deveria fazer? O nosso prota tenta se convencer de que só precisa guardar aquilo por um tempo, mas a situação deixa ele cada vez mais inquieto. Ele pensa: eu só tenho que guardar isso por um tempinho, mas isso está me deixando nervoso. Logo depois, ele se pergunta: o que uma estudante do ensino médio está fazendo com cigarros? Seojin é todo certinho. Ele nunca se envolveu com esse tipo de coisa, então obviamente ele não sabe o que fazer. Enquanto pensa nisso, ele ouve alguns colegas falando. Um deles grita, empolgado: espada combustão. Outro responde, já sem paciência: Ei, eu falei para você parar. Então alguém pergunta: onde está a Raisel? Seojin percebe que são os populares da turma. Ele olha para Raisel e pensa em devolver os cigarros, mas acha que aquilo chamaria atenção demais. Então decide deixar o maço na mesa dela durante o intervalo. De repente, Seojin ouve de novo alguém gritando: espada combustão. Quando ele escuta isso, percebe que o grupo está falando justamente sobre Player, o webtoon que ele estava lendo. Então, o nosso prota tenta entrar na conversa. Animado, ele pergunta: vocês estão falando de Player, né? O colega fica assustado, sem entender quem tinha falado com ele. E Seojin tenta agir como se fizesse parte do grupo. Ele continua, meio sem jeito: eu vi também. Depois, tenta comentar sobre o episódio. Ele diz, empolgado: o autor realmente planejou como o protagonista usou a espada combustão nesse capítulo. Mas o colega responde de forma seca: tanto faz. A resposta é fria. E o prota percebe na hora que se intrometeu sem ser chamado. Ele pensa: que reação fria é essa? Eles não estavam falando de webtoon? Logo depois, ele entende o tamanho do constrangimento. Envergonhado, pensa: agora o assunto nem importa. Eu me intrometi sem saber o meu lugar. Sem graça, Seojin diz: ah, desculpa. Acho que me empolguei. Então, Haseol olha para ele e solta: que esquisito. Aquilo deixa o nosso prota completamente sem graça. Os colegas começam a perguntar entre si se alguém conhece ele. Um deles pergunta, debochando: ei, você conhece ele? Outro responde seco: não. Mais um completa: definitivamente não. E Haseol também diz, sem ligar muito: eu não conheço ele. Isso acaba com Seojin. Ele sai cabisbaixo, enquanto todos começam a rir da situação. E como se nada tivesse acontecido, eles simplesmente mudam de assunto. Um dos colegas diz: de qualquer forma, você viu o cardápio do almoço de hoje. O prota fica sem acreditar no que acabou de acontecer, até que alguém coloca a mão no ombro dele. A pessoa atrás dele diz, animada: vocês não leem webtoons. Eu leio toda semana. Quando Seojin olha, vê que era Taiwon Kim. Mas os outros alunos também olham para ele com deboche. Um deles fala: caralho, Taiwon Kim, você é otaku. Outro comenta, zombando: espera, você está falando da garota que falou espada combustão. Seojin sai dali, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas fica claro que aquilo mexeu com ele. Enquanto isso, o comentário dele no webtoon continua ganhando likes. Depois, vemos o nosso prota no campo de futebol, ainda pensando no que aconteceu. Com vergonha, ele pensa: merda, que vergonha. Logo depois, continua se culpando: eu deveria ter ignorado. Eu não deveria ter feito coisas desnecessárias. E também pensa nos cigarros. Cigarros ou sei lá o quê, isso não é da minha conta. Enquanto ele está distraído, um colega grita com urgência:
Ei, defesa, a bola está indo na sua direção. Defenda. A bola vem na direção de Seojin com tudo. Ele cerra os dentes, cheio de raiva e frustração. Ele pensa, por que a bola veio para mim? Eu já estou de saco cheio. O prota imagina que vai incorporar um grande jogador. Determinado, ele pensa, eu vou fazer essa bola voar para longe. Seojin prepara um chute poderoso, mas, na hora H, ele fura completamente. A bola passa direto e entra no gol. Os colegas gritam, gol! Gol! Seojin fica desesperado. Ah, como assim? Um colega pergunta, como ela entrou? Outro grita, irritado, ei, seu idiota, está brincando comigo? O nosso prota tenta se explicar. Desculpa, eu realmente tentei bloquear. Só que parece que o colega nem estava falando com Seojin. Ele estava falando com Taewon Kim. O colega grita, o que você está fazendo, Taewon Kim? Por que você não bloqueou aquilo? Taewon responde, sem jeito. Foi mal. Eu estava pensando no capítulo do Webtoon que li. O outro colega estranha. Webtoon, você está falando de player de novo. Depois ele perde a paciência e diz, já ouvi o suficiente dessa merda. Sério. Você passou dos limites. Seojin fica sem reação. E, mais uma vez, o comentário dele continua recebendo likes. Depois disso, vemos o prota de novo no banheiro. E parece que ele jogou o maço de cigarros na privada. Ao mesmo tempo, ele volta a lembrar da cena em que Jin perdeu a luta para Nagi. Seojin fica irritado. Que droga! Isso não é bom. Ele se incomoda por ter se importado tanto com aquilo. Então fala frustrado. Eu estava lendo o Webtoon no banheiro. Isso também é uma piada. O prota começa a se desesperar. Ele reclama. Droga. Ah, que vergonha. Depois fica imaginando as consequências. Como vai ser agora? Vou ter que comprar sorvete para eles. Então, Seojin ouve vozes. A mesma galera que estava zombando dele entra no banheiro. O prota fica quieto, tentando fingir que não está ali. Ele percebe outro problema. O papel acabou. Sair agora seria estranho. Enquanto isso, os colegas começam a conversar. Um deles pergunta, de qualquer forma, você viu? O outro responde, viu que? E o primeiro diz, debochado, o show daquele idiota do Seojin. Eles continuam zombando. Um deles fala, rindo da situação. Ele estava daquele jeito hoje de manhã. Estúpido. Outro completa. Passou dos limites. Que otário. Eles continuam rindo e falando mal dele, sem saber que o prota está ouvindo tudo. Então, um dos colegas olha para Taewon Kim e pergunta, provocando. Mas sério, o que há de errado com você, Taewon Kim? Você sempre protege o Seojin. Um dos alunos passa o braço por Taewon e comenta sobre o passado dos dois. Você não sabe. Eles estudaram na mesma escola no fundamental. Outro pergunta. Ah, sério, vocês dois são próximos. Taewon responde de forma fria. Claro que não. Pelo contrário. E então ele diz algo que machuca ainda mais Seojin. Ele é lamentável. O prota fica parado dentro do banheiro, sem saber como reagir. Ele ouve tudo, cada risada, cada insulto, cada palavra. Então um dos colegas percebe a cabine ocupada e diz, desconfiado, ei, tem alguém aqui faz tempo. Será que não é o Seojin? Outro responde, zombando. Ele certamente está doente. Seojin tenta se acalmar. Que alívio, eu não fui pego. Mas logo depois Taewon volta e chama ele de patético de novo. E aquilo faz a raiva dele crescer. Só que Seojin não tem coragem de sair dali e responder. Ele está irritado, está humilhado, mas continua escondido. Então o prota pensa, amargurado. Eu tenho desprezo por webtoons onde o protagonista perde para algum inimigo mais forte. E é aí que entendemos o motivo. Ele odeia esse tipo de história porque aquilo lembra a própria vida dele. Seojin pensa, triste, perder na vida real já é o suficiente. E então diz, com a voz pesada, eu estou cheio de uma realidade como essa. Enquanto o prota está ali, completamente desolado, os likes do comentário continuam subindo. E então, ele admite o que realmente queria. Seojin diz, sincero, eu quero me tornar um também, o protagonista de uma história. Nesse momento, o ser misterioso aparece novamente. Ele olha para Seojin e diz, em tom misterioso, então, vá em frente e tente. De repente, um raio cai na escola.
O prota é atingido por uma luz estranha. Assustado, ele diz: um trovão. Quando a cena muda, ouvimos um anúncio estranho. O anunciador diz, surpreso: senhoras e senhores, que esquisito. Quando eu estava prestes a anunciar o campeão do torneio, um completo estranho apareceu. Seo Jin foi teletransportado para a arena de batalha. E na frente dele está ninguém menos que Nagi, a número 1 do ranking, apontando uma espada para ele. Assustado, o prota fala: espera. Nagi encara ele e pergunta, fria: quem é você? Então o sistema mostra as informações dela. Nagi, classe, espadachim, rank número 1. Logo depois, aparecem as informações do próprio Seo Jin. Seo Jin, classe, estudante, rank mais baixo. Ou seja, o prota realmente foi parar dentro do mundo de player. Voltando um pouco no tempo, aparece Jin caído derrotado na arena. E o anunciador declara: o competidor Jin é incapaz de continuar. A vencedora é Nagi. Na arquibancada, um espectador reclama: céus, não teve nada de inesperado dessa vez também. Que final previsível, a loirinha responde. Do que está falando? É claro que houve algo inesperado. O Jin atravessou o reino absoluto da Nagi. O bárbaro rebate: e que diferença faz? Ele perdeu do mesmo jeito. A loirinha comenta, irritada: ah, é por isso que os novatos são... Vou falar só uma vez. Então preste atenção. De todos os torneios que já existiram, esse é o primeiro em que alguém foi capaz de entrar no reino absoluto da Nagi. Você acabou de presenciar um momento histórico. O bárbaro pergunta, surpreso: nenhuma vez? Ei! Isso é realmente possível? A loirinha responde com segurança: mas é claro que é. A Nagi é a primeira colocada, afinal de contas, uma defesa invencível que ninguém é capaz de conquistar. Reino absoluto. No final, esse movimento é a marca da Nagi. De repente, algo estranho acontece na arena. A loirinha grita: o quê? O que aconteceu? A garota que estava comendo se desespera: poxa, meu lagarto grelhado, eu derrubei. Só porque eu guardei a cauda para o final. O bárbaro chama a loirinha: ei, você disse que essa foi a primeira vez que alguém atravessou o reino absoluto, não? Então ele aponta para a arena e fala: olhe. A garota responde, confusa: hã? Alguém atravessou o reino absoluto da Nagi no meio da arena. Seo Jin aparece diante de Nagi. O anunciador grita para todos: ah, senhoras e senhores, um evento extraordinário aconteceu. Um homem não identificado está parado na frente de Nagi, a invencível primeira colocada, dentro do reino absoluto. Jin fica sem acreditar. Impossível. Algo que nem mesmo eu, o segundo lugar, consegui fazer. Aquele cara fez em um segundo. Enquanto isso, Seo Jin aparece completamente desesperado. Ele grita: ah! Depois olha em volta, perdido. O quê? O que aconteceu? O nosso prota tenta entender onde está e fala assustado: eu estava no banheiro há um segundo atrás. Ele olha para Nagi e para por um instante. Espera! Aquela pessoa! Eu lembro dela! Seo Jin começa a ligar os pontos. Ele percebe que aquilo é exatamente igual ao que tinha visto antes. E diz: essa é a cena da Webtoon que eu li hoje de manhã. Nagi encara o prota com frieza. Seo Jin olha para ela, ainda tentando entender a situação. Se eu me lembro bem, aquela garota é uma personagem da Webtoon Player. Então, isso significa que isso é... Seo Jin encara Nagi, ainda perdido, e fala: quer saber quem eu sou? Mas logo ele mesmo chega em outra conclusão: um sonho. Isso é algum sonho lúcido ou algo assim. Ainda tentando tratar tudo como se fosse imaginação, Seo Jin fala: céus, eu estava estressado por causa do trabalho hoje mesmo. Isso vai ser interessante. Nagi, sem paciência, apenas ordena: não se mexa. Logo depois, aparecem as informações dela. Depois que as informações de Nagi aparecem, é revelado que a classe dela é espadachim, uma classe comum e básica. Mas, apesar disso, Nagi treinou suas habilidades até um nível absurdo, transformando movimentos simples em técnicas extremamente complexas. Seo Jin tenta agir como se ainda estivesse no controle e provoca Nagi: o que vai fazer se eu me mover? Jin observa com tensão e pensa. Se ele se aproximar mais, Nagi encara Seo Jin com frieza e responde: se você mover um dedo, vou fatiá-lo. Logo depois, Nagi libera sua técnica: Reino Absoluto. Seo Jin fica parado diante dela,
sem entender direito a pressão daquela habilidade. Na arquibancada, um dos espectadores grita, assustado. Mas o quê? Outro espectador também se desespera. Ficou gelado. Jin olha para Nagi sem acreditar. Ela ainda tinha todo esse poder sobrando. Nagi, qual é o limite do seu poder? Jin continua encarando a arena e pensa. Tamanha antipatia, esse é o verdadeiro reino absoluto. Aquele cara já era. É impossível sequer ficar em pé diante de tamanha intenção assassina. Mas, no meio daquela pressão absurda, Seol Jin continua de pé. Ele apenas fica confuso. Jin percebe aquilo e estranha. Ele, está bem? Seol Jin olha ao redor, sem entender a sensação que está sentindo, e comenta. O que há com essa brisa? Quero dizer, está bem confortável. Nagi encara Seol Jin e diz. Certo. Vou levar isso como aviso de que você não vai recuar. Se é assim, vou aceitar seu desafio. Então ela chama o prota para o combate. Venha. Seol Jin fica em choque. Jin observa a cena sem acreditar. A Nagi puxou sua espada? Ela estava se segurando? Impossível, aquele desgraçado. Quão forte ele é? Seol Jin vê a espada vindo em sua direção e entra em pânico. O quê? Uma espada. Ele tenta recuar. Seol Jin está completamente assustado e balbucia. Com licença. Depois se encolhe e tenta pedir desculpas. Desculpe. Seol Jin tenta se convencer de que aquilo não é real. Mesmo que seja um sonho, enfrentar uma espada já é demais. Mas logo ele reage contra o próprio medo. Não fuja. O prota lembra de si mesmo e se força a continuar. Seol Jin, se você fugir até mesmo em seus sonhos, então para que você quer viver? Ele repete para si mesmo. Não fuja. É só um sonho. O prota tenta encarar Nagi e fala. Eu pareço tão fraco assim para você? Então ele continua, tentando parecer confiante. Eu estou perguntando, se eu pareço tão fraco para você? Mesmo tremendo, o prota decide enfrentar a situação e grita para si mesmo. Nagi avança contra Seol Jin. E o prota grita, desesperado. Jin olha para ele sem entender e pergunta. O que foi esse ataque inútil? Nesse momento, é descrito que talvez aquilo não fosse um sonho, afinal. Foi um movimento feito sem pensar. Mas havia uma razão por trás daquele ataque ruim do prota. A espada dela definitivamente não estava se movendo. Então Seol Jin percebe algo importante. Não havia intenção assassina. E o prota chega a uma conclusão. Ela não vai me matar. Seol Jin continua tentando entender a intenção de Nagi. Ela só queria me assustar um pouco para me mostrar o quanto estamos distantes em poder. Isso mesmo. Mas o que Seol Jin não sabia era que, no momento em que Nagi desembainhou a espada, o destino dele já estava decidido. Seol Jin olha sem entender. Hã? Ela já tinha determinado que ele seria fatiado. Então, o golpe de Nagi atinge ele. A arena inteira fica em choque. Um espectador grita. O quê? Outro pergunta, sem entender nada. O que aconteceu? Nagi olha para o anunciador e ordena. Anuncie os resultados. O anunciador se recompõe e responde. Ok. Claramente, ele é incapaz de continuar. A vitória é da Nagi. Enquanto Seol Jin cai derrotado, uma voz misteriosa observa tudo e reclama. Espera, é só isso? Que chato! E nem mexeu com meu coração. Foi diferente do que ele prometeu. O ser misterioso, insatisfeito, continua. Não pode acabar assim, certo? Seol Jin. Então, o prota aparece flutuando em um espaço escuro e vazio. Ele fala, quase sem forças, Depois percebe o que aconteceu. Eu morri? E por fim aceita. Então esse é o fim. Logo depois, uma garota de cabelo claro olha para ele e pergunta. O quê? Em seguida, ela tenta acordar o prota. Ei! Acorde! Seol Jin desperta assustado, bem na frente dela. Na tela da garota aparece. Classe desconhecida. Rank número desconhecido. Ela encara Seol Jin e comenta. Que estúpido! A garota tenta chamar a atenção dele. Ei! Mas percebe que ele não está reagindo direito e comenta. Ele nem está respondendo. Seol Jin finalmente acorda e pergunta. Confuso. Onde eu estou? De repente, a garota segura o prota pelo pescoço com uma energia de fogo. Seol Jin se desespera. Ué! A garota fala, irritada. Eu ia perdoá-lo por me encarar sem minha permissão. Mas você ousa me fazer uma pergunta? Quer lutar comigo, hein? O prota fica em choque.
A garota aumenta o poder ao redor dele e fala: Você passou do limite. Seol-jin entra em pânico enquanto ela ordena: Desapareça. Mas antes que ela termine, uma voz interrompe a garota e diz: Pare. A energia ao redor de Seol-jin começa a diminuir. Ainda tossindo, ele se desespera e tenta se desculpar rápido. Ah, desculpa. Enquanto isso, aquele ser misterioso aparece e explica. Ela nasceu não faz muito tempo. Seol-jin continua assustado, enquanto aquele ser tenta se apresentar. É um prazer. Sou... Não, não. Meu nome é Arthur, o deus deste mundo. Então é descrito Arthur. Classe: Deus. Rank: número desconhecido. Seol-jin entra em desespero. Senhora? Ah, por favor, me solte. A garota tenta se defender. Foi ele que começou. Sério, Arthur manda ela parar. Fique quieta um pouco. Você estragou o meu clima. O deus daquele mundo olha para Seol-jin e fala: Vejamos. O que há de errado? Seol-jin encara Arthur, completamente apavorado. Ele é Deus? O prota se assusta ainda mais. Desculpe. Por favor, não me machuque. Por favor, me perdoe. Arthur percebe que o prota ainda não entendeu nada e diz: Não acho que você entendeu em qual situação está. Certo, vou explicar para que você entenda. Depois, chama o protagonista pelo nome. Olha aqui, Seol-jin Ho. Arthur toca em Seol-jin e revela: Eu decidi escolhê-lo para se tornar um jogador. O prota fica sem entender e repete: Jogador? Depois ele questiona Arthur. Isso não era o título de uma webtoon? Arthur responde: Não me diga, você não leu prestando atenção? Arthur parece estranhar a reação dele. Por que é que? Seol-jin fica em silêncio. Logo depois o prota reclama da dor. Que dor nos... Arthur corta o assunto. Que seja, vou te mostrar. É descrito que Arena Celestial Terrarium, um local cheio de ouro e tesouros sem fim, uma torre cheia de esperanças e sonhos. E aqueles que sobem a torre são os que chamamos de jogadores. O prota repete, tentando entender. Jogador? Arthur confirma. Está certo. Então ele aponta. Ele é. E ela também. E finalmente você. Seol-jin fica sem acreditar. Eu sou um jogador como eles? Arthur responde animado. Isso mesmo. Não é incrível? Mas o prota começa a entrar em desespero. Por quê? E então grita. Por que eu? Seol-jin repete, revoltado. Por que eu tenho que me tornar um jogador? E competir com aqueles monstros? O prota continua, sem aceitar aquilo. Além disso, há um limite para quão absurdo alguém pode ser. Quem é você para decidir que eu faça algo assim? Hã? Arthur estranha a reação dele. Decidir? Então pergunta. Não foi você quem fez o contrato? O prota fica confuso. Me desculpe. Na tela, aparece o comentário que Seol-jin tinha feito. Arthur relembra o comentário dele. Eu vou acabar com aquela garota Nagi, ou algo assim. Essa atitude é ótima. Sim, sim. Mas aquela garota Nagi tá na Arena Celestial Terrarium. Mas antes, você não devia se tornar um jogador e subir a torre. Seol-jin fica indignado. Só por causa de um mísero comentário como esse. Um mísero comentário. Arthur responde de forma direta. Então você deveria ter pensado em escrever um comentário melhor, certo? O prota trava por um segundo. Arthur começa a rir. Ha. Brincadeira, brincadeira. Seol-jin assustado repeti. Brincando? Arthur volta ao tom normal. Bem, eu não vou forçar você a fazer isso. Agora, você tem a opção de desistir. Só que... Arthur encara o prota e provoca. Eu não sabia que você queria tanto voltar à realidade. O prota se assusta. Então repete, sentindo o peso da palavra. Realidade. Realidade. É descrito que a realidade era um lugar cheio de pessoas que não fizeram nada além de me menosprezar. Seol-jin abaixa o olhar e percebe algo. Espera um pouco. Arthur pergunta. Então, você quer voltar? E naquele momento, a mente de Seol-jin ficou tranquila. O prota pensa. Voltar para um lugar assim? Seol-jin fala. Deus, não, Arthur Nin. Se eu derrotar o primeiro colocado, que eu ganho? Arthur responde sem hesitar. Qualquer coisa. O narrador descreve que se esse fosse o caso, Seol-jin aceita a proposta. Ele segura a mão de Arthur e fala. Tudo bem, eu aceito. E completa para si mesmo. Pelo menos vou tentar. Arthur fala. Tudo bem, vou te enviar de volta à torre. Eu quase esqueci.
Esta é a última vez que eu vou salvar você. Se eu fizer de novo, as coisas vão ficar complicadas. Então tome cuidado. Arthur começa a ativar o poder. Tudo bem, então vou começar agora. O Prota interrompe, assustado. E espere um pouco. Arthur pergunta. Por quê? Eu ia fazer algo incrível. Seoldin reclama. Você vai me mandar assim? Sem nada? Ele responde. Sim. E daí? O Prota fica indignado. Com isso não é irresponsável? Você não é Deus? Então ele insiste. Mesmo em Pokémon, eles te dão algo no começo. Por favor, me dê algo pelo menos. Arthur responde. Eu não tenho nada para te dar. Seoldin explode. Como assim? A garota perde a paciência. Chega de ficar quieta nessa merda. Ela encara o Prota e fala. Ei, você acha que Deus é seu amigo? Seoldin fica assustado. Hã? E sente algo estranho, essa sensação, e pensa. É familiar. A garota encara o Prota e fala. Vamos ser respeitosos, tudo bem? Seoldin se curva na hora, assustado. Sim, senhora. Arthur observa os dois em silêncio. Depois começa a rir. Seoldin fica sem entender. Arthur ri ainda mais e fala. Vocês são engraçados. Então ele para por um instante. Ah, beleza, eu decidi. Arthur olha para o Prota e diz. Seoldin, você disse que precisava de algo, certo? O Prota responde, sem entender. Sim? Arthur se aproxima da garota e fala. Então, o Prota percebe o movimento e se assusta. Arthur segura a garota pelo ombro e anuncia. Vá com ela. A garota fica surpresa, Seoldin fica completamente perdido. E ambos gritam. A garota se desespera. Sim, senhor, eu não quero ir. Você quer que eu vá ao mundo humano com um idiota como ele? O Prota também reclama. Isso mesmo. Eu também não quero ir com uma vadia como ela. Arthur tenta acalmar os dois. Tudo bem, tudo bem. Relaxem. Mas logo explica. É algo que já foi decidido de qualquer maneira. Arthur se prepara para enviá-los de volta. Ok? Então, a garota grita. Senhor. Arthur se despede. Tenha uma boa viagem. O Deus revela. O nome dela é Excalibur. E fala para Seoldin. Mesmo que ela seja assim. Ela é uma espada lendária que eu fiz pessoalmente. Tenho certeza de que ela vai ajudar você. Excalibur se desespera. Senhor, Arthur corrige, sorrindo. Volte com Melona. O narrador explica que Melona é tipo um sorvete coreano. Excalibur grita sem acreditar. Melona? Então os dois são enviados de volta para a torre. Seoldin cai no chão tossindo. Cough, cough. O Prota reclama. Merda, trovão de novo. Não tem outra alternativa? Ele chama a garota. Excalibur? Você está aí? Excalibur responde irritada. Que nome idiota. Seoldin estranha. O quê? Excalibur percebe o próprio corpo e entra em desespero. Que porra é essa? Seoldin olha para a garota e pensa. Assustado. Ela virou uma criança? Excalibur grita. Seoldin fica sem entender. O Prota pergunta para Excalibur. O que diabos há de errado com a sua aparência? Ela explode de raiva. Você está perguntando por que você não sabe? Isso é sua culpa. Enquanto isso, Arthur percebe algo. Isso mesmo. Esqueci de dizer para eles. Seoldin olha ao redor e pergunta. De qualquer forma, onde estamos? O Prota observa o lugar e comenta. Parece que alguém morava aqui. Arthur responde de longe. Não é divertido se eu os deixar em um lugar aleatório, certo? É por isso que eu preparei um tutorial. Excalibur grita irritada. Isso não importa. Você não pode ver como estou agora. Seoldin fica surpreso. Excalibur encara o Prota e reclama. Você não vai nem responder? Você está pensando em me ignorar agora que estou assim? Seoldin percebe algo vindo e grita. Cuidado! Um homem vestindo uma pele de urso ataca de repente. Excalibur consegue se esquivar, mas ele continua indo para cima dela. Então, um golpe acerta Excalibur com força. O homem encara ela e provoca. Seu pequeno rato. Seoldin observa a luta, assustado, e chama por ela. Excalibur. Depois do impacto, Excalibur fica em silêncio. Seoldin corre até ela, preocupado. Você tá bem? Excalibur responde, irritada. Não o vi vindo por trás de mim? O Prota encara o homem e grita. Quem é você? Por que está nos atacando? O homem de pele de urso responde. Quem sou eu? Isso é algo que gostaríamos de perguntar. O narrador descreve o local como Guilda de Ladrões Red Hood.
Base. O homem continua. O preço por atacar este lugar é alto. O narrador descreve que ele é lobo vermelho, classe, monge. E ela também é um player. O lobo vermelho olha para os dois e pergunta: vocês se resolveram? Então ordena aos outros ladrões: capturem a garota primeiro. Os ladrões respondem: sim, senhor, e partem para cima de Excalibur. Ela se irrita. É por isso que eu não gosto do mundo humano. Sealdin, nervoso, pergunta: que deveríamos fazer? Excalibur manda ele calar a boca 1 minuto. Depois ela grita: não tem outro jeito, ei idiota! Segura firme. O prota fica confuso. Segurar o quê? De repente, Excalibur muda de forma e vira uma arma nas mãos dele. O prota olha para aquilo, surpreso. Isso é, ele percebe o poder saindo da arma. O quê? A garota de repente... Então entende. Isso é, uma arma de ego. Sealdin começa a ganhar esperança. Com isso, nós podemos ganhar. Mas o lobo vermelho observa de longe e fala: espere, isso é. Enquanto isso, Arthur parece se divertir com a situação. O prota finalmente olha melhor para a arma em suas mãos e entra em choque. O que diabos é isso? Sealdin fica parado, sem reação. Depois percebe a situação em que se meteu e conclui: estamos fodidos. O narrador descreve que Excalibur é o que chamamos de espada de ego. Ou seja, uma espada com alma. Uma espada lendária que cresce com seu mestre e possui possibilidades infinitas. Arthur continua explicando. Porém, isso significa: Sealdin aparece segurando a espada quebrada, e Arthur conclui que agora ela está completamente sem poder. Sealdin fica sem reação ao perceber a situação. Uma janela de status aparece mostrando as informações do prota. Então ele fica desanimado. Estamos fodidos. Excalibur desperta furiosa e grita: que merda é essa? Logo aparece a janela de status dela. Excalibur. Classe, espada de ego. Rank, mais baixo. Ela reclama, irritada. Essa foi a pior experiência de todas. Não acredito que fiquei num estado de merda como aquele. Excalibur se afasta, acabada, e diz: acabou, quero ir para casa. Sealdin tenta falar com cuidado. Licença, o que faremos agora? Excalibur responde, sem paciência: faça o que quiser. Quero ficar sozinha agora. Então me deixa. O líder da guilda fala: certo. Então ele continua a encarar o prota e fala com desprezo: que ridículo. Pelo visto sua laia é um lixo. Depois ele ameaça: pois bem, já que você acabou com nosso esconderijo, você terá que pagar por isso. Sealdin pergunta, apavorado: como assim pagar? Um dos homens responde com maldade: não pense que vai ser só um braço ou uma perna. O loiro completa, sorrindo: eu fico com os olhos. Sealdin fica apavorado ao perceber que eles estão falando sério. O prota pensa, desesperado: esses caras são loucos, não tem jeito. Se isso continuar assim, eu vou morrer de novo. Não importa o que, preciso vazar daqui. De repente, Sealdin vê Excalibur passando e se assusta. Então o prota chama, surpreso: Excalibur. Ela surge tomada por raiva e fala: ei, seus desgraçados. Vocês disseram que a nossa laia é um lixo? Ela encara todos e continua: me colocaram junto com aquele merda. Vocês estão loucos. Os homens ficam assustados com a pressão dela. Um deles grita: que poder absurdo é esse? Outro mal consegue aguentar e diz: é difícil até de aguentar. Ela é uma Hunker. Arthur observa de longe e comenta: aquela desgraçada. Então ele percebe algo estranho. Ela estava guardando um pouco do meu poder? Excalibur ergue a mão e ordena, furiosa: morram. Um ataque enorme explode no chão, fazendo os homens recuarem assustados. O líder da guilda olha para aquilo sem acreditar e fala: o que é isso? Eu nunca vi uma skill como essa antes. Um dos homens entra em pânico e avisa: chefe, não dá para ficar aqui. Nós precisamos correr. Excalibur ri, tomada pela confiança. Ha ha ha, tarde demais. Essa vai ser a sua cova. Agora, mas Arthur parece tranquilo e corta a empolgação dela. Então, o poder na mão dela começa a desaparecer e Excalibur se assusta ao perceber que não consegue controlar a energia. Ela pergunta, confusa: hein? Depois ela encara a própria mão e reclama, desesperada: o quê? Por que eu não consigo? Não era para ser assim. O homem de pele de urso apenas observa em silêncio. Excalibur força um riso nervoso e diz: desculpa. O líder cruza os braços e ordena: matem eles.
Os homens respondem na hora. Sim, senhor. Seldin observa de longe e pensa, assustado. O que aconteceu? Ela não consegue usar seu poder? Eu ia correr usando aquela bagunça? O prota olha para trás e percebe que não pode simplesmente fugir sozinho. Seldin pensa. Certo, não posso correr sozinho. Preciso ajudar ela. Mas, ao encarar de novo o inimigo, o prota congela de medo. O homem de pele de urso encara Seldin com uma pressão assustadora, e o prota percebe o perigo vindo na direção dele. Excalibur se prepara para lutar e reclama com Seldin. Você tá sendo um marica desde o começo. Depois ela grita, irritada. Acho que não tenho escolha. Seldin, você deve conseguir encarar um ou dois, certo? Excalibur olha para o lado e percebe que ele não está mais ali. Ela se assusta. Hein? Ele sumiu. Então Excalibur grita de longe. Seldin. Seu merda. Enquanto isso, Seldin corre desesperado e pensa. Acha que eu sou louco para entrar numa luta como aquela. Não tem como eu bater em alguém como ele. Seldin corre pela floresta e pensa preocupado. Por que ficou tão quieto? Aconteceu alguma coisa. Excalibur. Ela foi pega. O prota continua correndo e pensa. Pensei que se eu viesse para esse mundo, algo mudaria. Mas ele tenta se convencer. Não pense nessas coisas inúteis. Ela é absurdamente forte. Seldin abaixa a cabeça e pensa. Eu só atrapalharia ela de qualquer forma. O narrador descreve que, mas no fim, nada mudou. Mais à frente, ele tropeça e cai no chão. Ele continua falando, no fim, tudo o que eu fiz foi correr da realidade. O prota tenta se levantar, mas continua abalado, até dizer, não tem nada que eu possa fazer. Seldin questiona, derrotado, o que você quer que eu faça? Eu só sou um aluno do ensino médio normal? O prota continua tentando aceitar aquilo. Sim, é isso. Não tem nada que eu consiga fazer, então ele relembra da cana do banheiro. Depois, ajoelhado no caminho, ele conclui. Essa é a melhor coisa que posso fazer por agora. Uma voz sombria pergunta. Está correndo de novo. A continua provocando. Que patético. Seldin fica em silêncio. Então o prota admite. Eu sou. Enquanto isso, o homem de pele de urso encara Excalibur e fala. Que incômodo. Ela reclama. Ferida. Merda. O homem continua. Já que você estava tão confiante, pensei que poderia pelo menos se manter firme. Depois ele humilha Excalibur. Você só é pateticamente fraca. Excalibur rebate. Ha! Olha quem fala. Tudo o que você fez foi mandar em seus capangas. Por dentro ela pensa. Que irritante. Uma vez, só uma vez bastaria então. O líder olha para ela e fala. Que pirralha mal educada. Então ele levanta o punho e grita. Acabou. Excalibur pensa no último instante. Se eu conseguisse usar meu poder, Excalibur fecha os olhos por um instante. Antes do golpe atingir, Seldin aparece na frente dela e se joga entre Excalibur e o líder. O líder encara os dois e rosna. Você! Ele ataca de novo, acertando o chão com violência. O líder se vira, surpreso, ao perceber que Seldin conseguiu tirar Excalibur dali. Excalibur, ainda no chão, grita com ele. Merda, por que você voltou? Idiota, você deveria ter corrido. Ela continua, irritada. Estou dizendo isso agora, mas mesmo sem sua ajuda, por quê? Seldin responde chorando. Um idiota como eu não pode fazer isso. Excalibur fica em silêncio. Ela solta o ar e fala. Bom, eu nunca disse que não poderia. Sai, me deixa levantar. Então ela estende a mão e diz, me dá a sua mão. Seldin segura a mão dela e Excalibur fala, bem, que tal a gente tentar então, Seldin? O prota fica sério por um instante e responde, certo. Os dois apertam as mãos e Excalibur sorri, confiante. Arthur observa de longe com um sorriso. Uma enorme energia surge diante deles. O líder olha para aquilo, assustado, e fala. O quê? É esse poder insano? Inacreditável. Ele continua sem acreditar. Isso deve ser forte como a número 1? Não. Ainda mais forte, a energia começa a envolver o corpo de Seldin. O prota aparece, cercado por energia, enquanto a espada surge ao lado dele. O narrador descreve que o adversário que eu preciso derrotar. Seldin encara a frente e diz, estou indo. O narrador conclui, sou eu mesmo, o meu eu fraco.
Excalibur percebe a energia em volta de Seldin e pensa, assustada. Esse bastardo. Eu ia dar apenas metade da minha força para ele, mas ele pegou toda a minha força. Seldin segura a espada e diz, estou indo. O prota fica diante do líder, cercado por chamas e energia. Os homens ao redor entram em pânico, e um deles grita, ei, vá para a frente. Você é o tanque, por que está escondido aqui? O outro responde assustado, o líder manda os homens saírem da frente e fala, eu serei seu oponente. Os capangas se assustam, chefe. Então o líder encara Seldin e pergunta, sabe que tipo de idiotas eu odeio mais? Ele aperta o próprio punho e continua, idiotas como ele, que confiam cegamente em seus equipamentos. O líder explica, foi o motivo pelo qual fundei a nossa guilda. Excalibur pensa sem entender. Que tipo de motivo é esse? O líder olha para Seldin e fala, veja bem, pedaço de merda. É assim que usa sua força de maneira correta. O líder bate no chão com força, fazendo o terreno rachar ao redor. Um dos homens comenta, realmente não existe ninguém como o chefe. Se ele vai fazer algo, sempre faz da melhor forma. Ele é como um verdadeiro player. Outro avisa, assustado, ei, é melhor você recuar, ou vai ser sugado por esse ataque também. O líder continua e fala, mesmo que seja uma espada de ego no final, é só uma espada. Então ele levanta uma enorme pedra do chão. Se não consegue se aproximar, então não é capaz de fazer nada. A pedra é jogada em Seldin e o líder grita, aceite seu destino e morra esmagado sob essa pedra. Vou ter a certeza de vender essa espada de ego por um preço alto. Seldin fica parado diante da enorme pedra. O prota segura a espada com as duas mãos e encara o ataque de frente. Então ele se prepara para contra-atacar. A pedra desce com tudo, mas Seldin libera um golpe enorme com a energia da espada. O líder arregala os olhos e grita. O quê? A energia explode pelo campo de batalha, atravessando tudo, e os homens são lançados para longe pelo impacto. A fumaça começa a baixar, e Seldin aparece de pé, segurando a espada. O prota olha para o próprio corpo, ainda tentando entender, e diz, eu, caindo desacordado, consegui. O golpe deixa uma enorme marca no chão e os homens ficam caídos pelo caminho. O sistema mostra, chefe da guilda Red Hood, eliminado. Arthur começa a rir, ha 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 ha. Ele comemora animado, isso, ótimo. Agora está valendo a pena assistir. Depois, ele se joga no sofá e suspira, ufa. Com isso, finalmente, todos os candidatos foram reunidos. Está começando a fluir o tempo do mundo que eu criei. Em outro lugar, uma carroça segue pela estrada, puxada por uma criatura fofa e peluda. O sistema mostra Mukiko, especialidade, ser fofo. O narrador descreve que Duque da Alguacuilis, o segundo, 86 anos, cocheiro de Mokiko. Sua vida tranquila e pacífica foi ameaçada mais uma vez, mesmo após tanto tempo. O motivo disso aconteceu há 30 minutos, quando ele estava arrumando seu Mokiko. Excalibur aparece carregando Seldin e chama o velho. Ei, velho, nos dê uma carona. O velho olha para ela e responde, confuso. Hã? Ele encara Excalibur e pergunta, o quê? Jovem Greenhorn? Você não tem avô. Uma nota explica, literalmente seria jovem chifre verde. O velho percebe algo estranho e fica assustado. Excalibur responde de forma seca, eu não tenho. O velho treme diante dela. E ela pergunta, por quê? É ruim que eu não tenha um. O velho se apressa em responder, não. Eu também não tenho. Por favor, suba. Ele pensa, assustado, ela está segurando um corpo. Então Excalibur chama de novo. Ei, coroa! O velho cocheiro pensa, irritado. Esses pirralhos. Se eu fosse 50 anos mais novo, eu ir... Excalibur tenta acordar Seldin e grita. Ei, acorda! O prota acorda assustado. O velho percebe o que aconteceu e fala. Será que fiz certo? Ah, acho que torceu. Por dentro, ele decide. Vou só ignorar eles. Excalibur olha para Seldin e fala. Esse idiota... Ela continua observando o prota desmaiado. Ele não moveu um músculo desde que desmaiou. Depois, cutuca o rosto dele e pergunta. Será que morreu? Seldin pensa, ainda meio apagado. Bem, para mim é irrelevante se morreu ou não. Mas
O que vai acontecer comigo agora? Arthur-Nin vai vir me pegar? Excalibur acerta o prota de repente e grita: Jingel de Opibap. Sealdin desperta assustado. Mas que merda? Excalibur pergunta. Então, você não lembra de nada? Sealdin responde, confuso. Sim, eu não lembro de mais nada depois que peguei sua mão. Excalibur encara ele e fala: Você é realmente um inútil. O prota tenta explicar. Mas eu lembro que você soltou um poder incrível. Ele gesticula com as mãos e completa. Como um campo de força ou algo assim. Excalibur responde: Sim, mas se você não lembra, todo aquele esforço foi inútil. Sabia? Sealdin pede: Desculpa. Excalibur pensa, desconfiada. Aquilo foi apenas sorte. Depois continua pensando: Não é possível que foi apenas sorte. Ninguém pode me brandir apenas com sorte. Mesmo que Sealdin seja incrivelmente estúpido. Excalibur olha para o prota e pensa: Esse idiota, no meio de toda a confusão. Ela lembra dos inimigos caídos no campo. Ele não matou uma única pessoa. Então conclui: ele usou o poder de Arthur-Nin perfeitamente. Sealdin se levanta um pouco, e Excalibur se lembra de algo. Ah, eu lembro de mais alguma coisa. O prota pergunta, curioso: Sério, o quê? Sealdin fica sem jeito e responde: Não é nada importante. Excalibur insiste. Apenas fala de uma vez. O narrador descreve que, naquele momento, o prota fala: Obrigado por confiar em mim. Excalibur fica em silêncio. O prota tenta falar com ela. Idiota, não consegue nem lembrar meu nome. O prota tenta se explicar. Não esqueci seu nome, é só que fico envergonhado de dizer em voz alta. O velho cocheiro reclama. Pirralhos barulhentos. Eles vão ver quando chegarmos na vila. Excalibur parte para cima dele e grita: Tem vergonha de dizer meu nome? O que tem meu nome? O seu é pior que o meu. Entendeu? Sealdin tenta responder, mas minha mãe me deu meu nome. Excalibur grita: Cala a boca. Sealdin percebe algo à frente e fala: Espera. Excalibur, ainda irritada, diz: Calma, olha lá. Ela continua: Não me importo. Se não quer apanhar, não deveria ter me feito de idiota. O prota responde: Não estou falando disso. Não é hora para isso. Excalibur pergunta: Do que está falando? Então ela também vê a vila e fica sem reação. A carroça chega diante de uma enorme cidade com uma torre gigantesca ao fundo. O sistema mostra: Vila de Entre. Ao chegarem na entrada, guardas aparecem no caminho. Sealdin fica sem reação e depois resume: Estamos fodidos. O prota olha para as poucas coisas que tem e pensa: Isso é tudo o que tenho. O que eu vou fazer? Depois se desespera: Eu deveria arrumar um trabalho. Nunca fiz isso antes. Será que eles aceitam menores? Excalibur chama a atenção dele. Aem? Excalibur aparece com um monte de ouro e Sealdin se assusta. O quê? Você roubou todo esse dinheiro daqueles ladrões? Ela responde, tranquila. É exatamente disso que estou falando. O prota comemora. Nunca mais vamos ter que nos preocupar com dinheiro. Depois elogia Excalibur. Realmente não existe ninguém como você, senhorita Excalibur. Não acredito que pensou em um plano desses. Excalibur responde orgulhosa. Claro que pensei. Ela fala, toda confiante. De agora em diante você deveria escutar essa irmã mais velha. É disso que estou falando. O prota responde. E eu não tenho nenhuma reclamação. Ela continua animada. Ótimo. Quando entrarmos na vila, vamos comer gukpak e uma sopa de arroz. Vamos! Mas o velho cocheiro aparece atrás de um guarda e diz: Por favor, se apresse e os prenda, senhor oficial. Em seguida, aponta para eles e grita: Foram eles quem me ameaçaram. Sealdin se assusta. Oh, o quê? Excalibur reage furiosa. O que quer dizer com isso? Eu só te pedi um favor, que você aceitou, velhote. O prota grita, desesperado. Você realmente ameaçou ele. Sealdin tenta se explicar para o guarda. Desculpa, eu estava desmaiado quando aconteceu. Sou uma vítima também. Excalibur aparece atrás dele, furiosa, e grita: Seu filho da fruta. O guarda fica em silêncio por um instante. Depois acusa os dois. Não adianta fingir inocência. Vocês estão conspirando juntos. Então ele mostra um cartaz de procurado com a imagem do líder da guilda e fala: Esse anúncio de procurado é uma evidência. Vocês são da guilda do Capuz Vermelho, certo?
O velho cocheiro se exalta e fala: Vocês acharam que eu não iria saber, seus pirralhos novatos. Sealdin fica confuso e pensa: O que está falando, velhote? Depois ele percebe a situação. Ela está certa. Não temos relação com aquela guilda. Então os dois notam as capas vermelhas que estão usando. O guarda aponta para eles e fala: Sabia que essas capas eram familiares. Seus ladrões. Hoje é o dia em que serão presos. Em seguida, ele dá a ordem. Todas as unidades. Cerquem eles. Os guardas cercam a carroça por todos os lados. Excalibur cerra os dentes, irritada. Sealdin fica nervoso ao perceber que a situação só piorou. De longe, um homem observa tudo do alto. Ele cruza os braços e responde: Afirmativo.